Falando de carga tributária, a carga tributária do Brasil não é só alta, né? Ela é altíssima, né? O pobre, a classe média e o pobre sofrem, né, com nossa carga tributária, fora com toda a confusão que envolve a necessidade de pagar a conta, né? Eu sou um pequeniníssimo empresário, eu tenho uma pequena editora de livros e coisas assim, e assim, eu nem sei o que é que eu tenho que pagar de conta, não é? Assim, eu tenho que pagar um funcionário, eu tenho que pagar um contador para ele descobrir o que é que eu tenho que pagar, porque a gente gasta muitas horas e isso é dinheiro, né? Que é pago para fazer a empresa funcionar. Você tem muita arrecadação, mesmo de empresas pequenas, né? A gente tem um absurdo, que aí eu acho um completo absurdo, que a gente paga imposto de receita e não de lucro na empresa, né? Então, na empresa, se entra sei lá, 100 mil reais e o custo de produção da minha empresa é 80 mil, eu pago o imposto dos 100 mil, né? Dos 20 da diferença, né? E enquanto isso, o povo mais de mega empresas, né, tem um sistema diferente, onde muitas vezes eles podem pegar tudo ali como distribuição de lucro sem incidir imposto em cima disso. Como é que o senhor tem pensado a questão de reforma tributária efetiva no Brasil? De novo, pastor, deixa eu lhe dizer, olha a tragédia brasileira. O único candidato que tem uma proposta escrita e que, portanto, mostra, dá a cara para bater quem são os interesses que serão beneficiados, que todo político gosta de mostrar, mas eu mostro quais são os grupos de interesse que serão prejudicados pela reforma que eu proponho. Agora, deixa eu lhe fazer uma questão antecedente à sua pergunta. Você já viu algum político, algum jornalista, algum intelectual no Brasil dizer que o sistema tributário brasileiro é bom, que tem que ficar assim como está e que não precisa mudar? Ninguém. Nunca ninguém viu. Então, 100% da retórica dominante no Brasil, para vocês verem a enganação. Esse é o esforço que eu estou fazendo para o povo ver a enganação geral. Então, todo político diz que é a favor da reforma tributária, todo jornalista diz. E por que a reforma tributária não acontece? Não acontece, a inteligência da sua pergunta já traz a semente da resposta. Não acontece porque o sistema tributário brasileiro está montado de propósito para cobrar de quem não tem força política organizada e transformar o Brasil no grande paraíso fiscal dos super ricos. Não duvide disso, nenhum brasileiro irmão meu, nenhuma brasileira irmã minha. Você disse aí da sua editora no faturamento, que é uma aberração, mas eu vou lhe dizer aqui o que é que uma fiel que vai no seu templo, que trabalha como diarista, paga de imposto num celular pré-pago. Ela paga 40% de imposto indireto no celular pré-pago. É o cidadão que tá correndo aí para cima e para baixo com um caixote de aplicativo, quando chega em casa e liga a televisão ou acende a luz, está pagando 40% de imposto na conta do consumo popular. Na cesta básica do Brasil tem pelo menos 9% de imposto. Nenhum país do mundo cobra tributo sobre a cesta básica numa hora que o povo está passando fome. Enquanto isso, Iago, deixa eu lhe dizer aqui, no Brasil, só no nosso país e na pequena Estônia, não se paga tributo, imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais. Mas eu, Ciro Gomes, já fui ministro da Fazenda. Eu cobrei esse imposto. E o Fernando Henrique e o Lula revogaram. Qual é a explicação do pastor, sendo um homem de classe média, um pequeno empresário, morrer com 27,5% do imposto de renda da classe média toda, e um banqueiro no Brasil bota 1 bilhão e 400 milhões de reais na pessoa física no bolso e não paga um centavo, como a gente diz aqui no Ceará, não paga um puto de imposto. Você sabe, pastor, eu vou lhe dizer aqui outro exemplo, que tudo é como eu vou resolver o problema, para poder baixar os impostos do consumo popular, baixar os impostos do investimento, fortalecer a pequena e média empresa brasileiras, que são responsáveis por 7 em cada 10 empregos, eu preciso dizer de onde é que vem o dinheiro para eu pagar a conta dos professores, que tem que melhorar o salário, a conta dos enfermeiros, cujo piso salarial nós estamos lutando para implantar. Então, só um demagogo é que propõe diminuir impostos sem propor de onde é que vem o dinheiro. Mas a sorte do Brasil é que, tecnicamente, o dinheiro está ouvindo a conversa. Deixa eu lhe dizer aqui onde é que eu acho 3 trilhões de reais, que é a grande virada do atraso para o desenvolvimento brasileiro. Primeiro, renúncia fiscal. Sabe o que é isso? É assim, não é sonegação que é o crime. Eu estou falando do imposto devido que você dispensa, às vezes, para gerar um emprego. Às vezes está certo. Mas no Brasil, a pretexto disso, você tem 350 bilhões de reais de renúncia fiscal por ano, Iago. 350 bilhões. Aí sabe o quê? Meteram salmão, meteram queijo suíço, meteram
filé mignon na cesta básica do povo. O povo só vê filé mignon e queijo suíço na novela da Globo. Por que botaram ali? Tudo lobby, corrupção. Eu fiz o pente fino, dá para achar 8 bilhões de reais só nas isenções de imposto federal, na cesta básica, em produto de luxo. 8 bilhões de reais é o que eu preciso para botar 1 milhão de crianças em tempo integral, sabe, numa creche em tempo integral, para a mãe poder ir para a batalha tranquila, que o filho vai ficar com alimentação de primeira, com assistência médica odontológica, com carinho, com atenção e com os primeiros passos da socialização e da educação, da pré-escola. Pois bem, como esse exemplo, eu acho mais 20% na primeira semana. Já está tudo estudado. 20% de 350 bilhões, pastor, dá 70 bilhões de reais por ano. Acabou o déficit público. E eu posso usar metade disso para investimento e a outra metade para diminuir os impostos no consumo da população mais baixa, de baixa renda, e no investidor e no pequeno e médio empresário. Mas tem mais. Deixa eu lhe dar um exemplo aqui. O IPTU, que todo cidadão de classe média paga pelo seu apartamentinho, pela sua casa, nas cidades, de São Paulo, o IPTU de um mês de São Paulo equivale ao imposto territorial rural da fazenda do agronegócio mais rico do planeta Terra, que é o Brasil. Você ouviu bem, pastor? Um mês de IPTU de São Paulo equivale à arrecadação do imposto predial, do imposto territorial rural, que é o imposto das fazendas, do Brasil inteiro. Ninguém precisa exagerar nada. Aquela fazenda que está usando bem, você pode até tender a zero, mas, francamente, você não cobrar imposto territorial rural. O imposto sobre as grandes heranças, no mundo inteiro, começa em 25. Grande herança significa 5 milhões, 6 milhões, 10 milhões para cima. Classe média não precisa se preocupar com nada, que às vezes eles pegam e botam na classe média que eu estou querendo aumentar imposto, daquele cara que tem só um apartamentozinho, um carro, esqueça, não tem que pagar nada, já pagou demais, e já pagou dobrado, porque paga mensalidade escolar, porque não acredita na escola pública, paga plano de saúde, porque não acredita na saúde pública, está pagando segurança particular, porque não acredita na segurança pública. Eu sei bem disso. Estou só dizendo que nas grandes fortunas, acima de 20 milhões de reais, pastor, 0,5% de cobrança nas grandes fortunas, arrecada 80 bi por ano. Sabe? É um escândalo o paraíso fiscal dos super ricos no Brasil. Então, se eu acho 3 trilhões de reais, como o livro mostra, só cobrando aquilo que o mundo inteiro faz, moderadamente, sem inventar roda e nem nada, aí eu posso usar metade disso para diminuir os impostos da população mais pobre e do pequeno e médio empresário. Como é que você acha que você consegue unir o Congresso em torno de um tema como esse? A gente vê o governo... O senhor parece muito eficaz em conseguir arrecadar de quem não está arrecadando, né? Mas quais são os projetos específicos que vão ser apresentados para arrecadar menos daquele que está pagando imposto demais? Por exemplo, todos os tributos sobre valor adicionado no mundo reduzem-se a um só. Não sei se o pastor já teve a oportunidade de viajar, mas se a gente viaja para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, para o Chile, para os Estados Unidos, para a Europa, quando você faz o ato de consumo de um bem ou serviço, destaca na nota o que eles chamam lá fora de VAT, Evaluated Added Tax, é o tal IVA, o Imposto sobre Valor Adicionado. São todas então é um imposto do mundo, e o Brasil tem 6 impostos, se a gente alargar a fronteira, sobre valor adicionado. ISS municipal, ICMS estadual, IPI federal, PIS federal, COFINS federal. São 5 sobre valor adicionado. Então, o que eu pretendo? Criar um só, um IVA, tá certo? Um só, e aí começa a grande confusão. Esse IVA, para ser bem cobrado, ele tem que ser cobrado no destino, e aí os nossos internautas estão desligando a nossa coisa. Por quê? Porque eles querem fazer da campanha uma disputa de Chico, Maria ou Manel, e tome conversa mole, tome conversa fiada, quando a gente precisa falar isso, de novo, porque se a gente não fizer um entendimento do povo sobre o assunto, a pergunta sua é como é que passa no Congresso? Não passa nunca. Sabe por quê? Porque o que está aí faz o benefício dos super ricos, que no dia seguinte da eleição vão lá cobrar o dinheiro do Caixa 2 que meteram nas campanhas, percebe? São os donos das TVs, que são super ricos, etc., que vão fazer campanha porque tem carga tributária demais, para os outros, mas para eles é o paraíso fiscal. Então, a chave disso é você explicar para o povo, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 1000 vezes, pedir a Deus que ilumine a minha palavra, que a gente crie muitos mediadores aí que possam explicar para as populações. Não é votar em mim,
Mas é dever dos pastores que estão preocupados com a sorte do Brasil explicar para os seus fiéis: olha, o sistema de impostos é assim, cobram muito pouco dos ricos, cobram muito pouco dos pobres, cobram demais dos pobres da classe média, político que prometer diminuir imposto sem dizer de onde é que vem o dinheiro para pagar as contas e melhorar o salário, etc., está mentindo, você tem que exigir que ele diga de onde vai tirar, o que é que ele vai fazer. Eu acho que isso é uma pedagogia, não é, que a verdadeira democracia pede mediadores, porque eles no Salvador da pátria não existe. Pois bem, como é que eu pretendo sair dessa encalacrada? A minha ideia é propor agora, explicar. Por quê? Porque se eu consigo que o povo vote em mim mais nas ideias, eu diminuo muito a distância entre a minha promessa e a minha capacidade de entregar. Porque os políticos, deputados e tal vão saber que o povo me elegeu com essas ideias. Portanto, aquele político que ficar contra essas ideias está ficando contra a maioria do povo. E político não fica contra. Segundo, propor tudo isso na primeira hora do governo. A minha ideia é que a reforma seja num pacote só nos 6 primeiros meses. Terceiro, negociar, porque eu não quero ser imperador do Brasil. Negociar é importante, apenas nós não podemos mais negociar como o Lula, o Fernando Henrique e o Bolsonaro negociaram. Venderam o Brasil para o Centrão, se transformaram em testa de ferro da ladroeira, da corrupção, um foi bater na cadeia, o outro foi empichado, o outro foi, enfim, e o Bolsonaro está aí desmoralizado, filiado ao partido do Valdemar Costa Neto, que é o cara que foi preso e condenado no mensalão do Lula. Ou seja, se as pessoas não quiserem ver, é porque não querem ver. Mas o Bolsonaro está filiado no partido do cara que o Lula deu DNIT para ele roubar. Foi condenado e preso. Ou seja, é a mesma gente. É a mesma gente. O Gedel que tá aí era o mesmo cara que estava lá. Sabe, o Roberto Jefferson é o mesmo cara. Então, qual é a proposta? Negociar, só que em vez de negociar em gabinete em Brasília, negociar ampliando a interlocução. Eu vou trocar a interlocução de político em gabinete, só com os deputados, por uma grande renovação do Pacto Federativo. Eu vou redesenhar a estrutura financeira dos estados e dos municípios. Iago, deixa eu lhe dizer, 23 dos 27 estados brasileiros estão quebrados. Muita gente aqui no Ceará não dá o menor valor ao fato de que o Ceará faz 30 anos que não fala em atraso de funcionário. Mas essa realidade não é, por aí afora, a verdade. Sabe, pouquíssimos estados brasileiros implantaram o piso da saúde, pouquíssimos estados estão expandindo a saúde, expandindo a educação, expandindo a segurança pública, como o Ceará. Por quê? Porque aqui nós fizemos o dever de casa lá atrás e temos tido com muita austeridade uma certa continuidade nessa política de austeridade na administração da conta do povo, economizando os tostões para investir. Mas voltando aqui, no caso brasileiro, 23 dos 27 estados estão quebrados. Sabe quem está quebrado? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Hoje o Ceará investe por cabeça mais do que qualquer estado brasileiro. Olha, um estado pobre como o nosso, percebe? Então o que é que eu vou fazer? Vou renegociar a dívida desses estados em troca de um apoio no atacado dos prefeitos e governadores, que serão beneficiados por essa reestruturação das suas dívidas, em nome da reforma do país. E chave final, por isso que é preciso propor agora. Se persistir o impasse entre um presidente que quer fazer aquilo que prometeu para o povo, que prometeu e está cumprindo na primeira hora, que ainda assim está negociando envolvendo estados e municípios e os deputados e os partidos todos. Ainda assim persistiu o impasse, eu quero chamar o povo para votar diretamente através de um plebiscito a reforma do país. Só passa nessa condição.